O Grêmio tem novidades na situação sobre Jean-Pierre e é sobre isso que a gente vai te falar hoje aqui no Portal do Gremista com novos detalhes logo depois da vinheta. Então fique ligado com a gente. Bom, pessoal, depois de toda a confusão inicial envolvendo o Jean-Pierre, não sabia para onde seria emprestado, chegou a ser negociado, abrir negociações com o Atlético Paranaense, depois acabou fechando o contrato com o Giresunspor da Turquia, anunciou a sua ida para lá, foi à Turquia, e aí nos exames médicos, a gente relembrando a situação, ele acabou sendo reprovado por conta da identificação de um tumor em um dos testículos e acabou retornando ao Brasil. Muito foi discutido à época se ele seguiria na Turquia para fazer o tratamento, ou se retornaria, retornou ao Brasil. A recuperação do Jean-Pierre desde então, por volta de um mês, tem essa situação, tem sido bastante agradável, tem sido bastante adequada dentro do previsto. O jogador tem se manifestado sobre essa situação, e aí, a partir disso, a partir dessa boa recuperação do Jean-Pierre, o Grêmio já projeta o que fazer diante desse cenário. O Grêmio tinha a convicção no seu departamento de futebol de que não contaria mais com o Jean-Pierre. Se a gente lembrar, inclusive, na temporada passada, o Jean esteve entre aqueles 7 jogadores que foram afastados do grupo principal pelo Denis Abraão e pelo Wagner Mancini para fechar ali um grupo mais enxuto. E aí o Denis acabou falando, logo na sequência, que o Jean-Pierre já tinha recebido várias chances e não tinha correspondido, então dessa forma ele não fazia mais parte dos planos do Grêmio para esse futuro próximo. A situação virou bastante, o Mancini não é mais técnico do Grêmio, o Denis Abraão sim segue como dirigente do Tricolor, e o Jean-Pierre agora retorna. Ele tinha esse acerto e acabou voltando. Aí a gente quer também a sua opinião aqui nos comentários sobre o que é mais ideal para o Grêmio fazer nessa situação, de acordo com o que a gente já falou e o que a gente vai falar agora. O Grêmio projeta, então, um possível retorno do Jean-Pierre ao Grêmio. A situação contratual dele na Turquia é um pouco confusa e deve ser resolvida realmente na justiça. O Giresunspor não quer arcar com o que tinha combinado, porque o Jean-Pierre não passou no exame, então ele alega isso, e o Jean-Pierre tenta receber, o Jean-Pierre Grêmio vem essa questão de uma outra maneira, por conta de ter de fato tido um acerto com o clube turco, e isso não depender de ninguém. Isso vai ser definido de forma jurídica, isso, os próximos passos a gente vai acompanhando por aqui, mas o fato é que dificilmente o Jean-Pierre, independente de como essa situação for resolvida, retorna à Turquia. É muito provável que ele fique no Grêmio, e aí sim, a partir daí, a gente tem 2 cenários possíveis, dentro desse cenário mais provável, que é a permanência dele no Grêmio. Ele pode tanto ser emprestado novamente, e aí teria que observar realmente a janela, as janelas de transferência, como isso seria possível, se ele seria emprestado para um clube no Brasil, visto que se ele seria emprestado para um clube no Brasil, visto que o próprio Jean-Pierre acabou recusando o Atlético Paranaense na época, não demonstrou interesse em ir para fora do país. A gente lembra que a gente tem 2 mercados agora internacionais fechados, até o momento, o mercado ucraniano e o mercado russo. Caso houvesse um interesse, muito difícil que esses mercados fossem possibilidades, por conta de não terem campeonato no momento, os jogadores inclusive estão voltando, e então a gente tem essas 2 possibilidades, o Jean-Pierre saindo, provavelmente para um clube de fora com um mercado mais restrito do que já era, ele acabou achando anteriormente o Giresunspor, e também a possibilidade do Jean-Pierre ser utilizado pelo Grêmio, por que não? Deixa aqui nos comentários o que você acha, o Jean-Pierre deve ser emprestado de novo, deve ser utilizado pelo Grêmio? A gente tem no Grêmio um planejamento de jogo, um planejamento de temporada que já não contava com o Jean-Pierre, então o Jean-Pierre chegaria praticamente como um reforço, e aí resta saber se o Roger vai querer ou não utilizar um Jean-Pierre. Aí já passa única e exclusivamente pelo Roger e pela sua comissão, é lógico também, definindo isso com a diretoria a partir do momento que se definir, caso isso venha realmente acontecer, por uma permanência do Jean-Pierre no Grêmio. Então a gente vai acompanhando os próximos passos, o jogador deve se recuperar para jogar talvez ainda esse ano, mas isso ainda é uma incógnita, a gente vai acompanhando. O fato é que o Jean-Pierre vai se recuperando bem, o Grêmio pode ter o jogador de volta, o Giresunspor não deve ter o jogador de volta, nem deve querer ter o Jean-Pierre de volta depois da sua recuperação, e aí a gente avalia esses possíveis cenários. Você deixa seu comentário aqui opinando sobre a situação, também se inscreve aqui no canal e acompanha a gente no nosso site, nas nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.